Olá, eu sou Marlon Reikdal e nós estamos aqui na continuidade do estudo do livro Diálogo Fraterno, Ética e Técnica, de minha autoria, com o objetivo de facilitar o acesso a esse conhecimento, de estimular as pessoas a estudarem o livro, se prepararem melhor para o atendimento fraterno. E quando então nós nos destinamos a ir nas regiões, nos determinadas instituições para falar de atendimento fraterno, nós já não estamos mais discutindo essas questões básicas que já estão no texto e nos vídeos, e podemos assim nos dedicar a um aprofundamento teórico, sejam dos temas doutrinários, das questões técnicas, discussões de caso, e assim conseguimos um maior aproveitamento em cada região, em cada visita, em cada viagem. Desta feita, queria trazer para vocês um pouco das reflexões que se encontram no capítulo 2 sobre a complexidade da tarefa. Nós dizemos que a preparação do trabalhador do atendimento fraterno é a preparação mais complexa. Nós podemos até nos preparar na reunião mediúnica em alta complexidade, estudos que não terminam nunca, mas estamos em grupos. Estamos ali com outras pessoas ombreando e isso nos dá uma certa segurança. No atendimento fraterno, nós estamos em dupla e muitas vezes não há possibilidade de sair correndo para outro lugar. Nós precisamos nos preparar com muitas questões que envolvem o atendimento fraterno. Não só a questão técnica do manejo, saber o momento de ouvir, o momento de perguntar, como fazer questionamentos e levar o sujeito aos enquadramentos e ao enfoque necessário, mas também as orientações doutrinárias. E aqui nós temos a maior grande dificuldade para todos nós, porque não há como se preparar com antecedência. Quando eu vou fazer uma palestra, eu poderia estar até há pouco tempo na casa espírita e fazer uma boa palestra. Se eu tiver boas referências, se eu tiver um domínio de palco, de público, consigo fazer uma boa palestra. Poderia coordenar grupos de estudo, se eu leio com antecedência, me preparo para estes estudos e então posso fazer uma boa coordenação de grupos de estudos. Mas a pergunta é: qual o tema que vem para o atendimento fraterno? Será que nós vamos transitar pela questão das doenças físicas, dos transtornos mentais, os problemas de compulsão alimentar, compulsão sexual, ou serão sintomas de obsessão, de mediunidade, problemas de morte de entes queridos, morte de crianças, o problema da ingratidão dos filhos, aposentadoria? Não temos como saber. Então nós precisamos transitar por muitos temas doutrinários e nunca estaremos prontos para dizer eu consigo dar conta de todos os atendimentos que venham, porque não é possível darmos conta da infinidade de temas que podem aparecer no atendimento fraterno. O que exige de nós um estudo constante, mas não apenas um estudo individual. Nós temos falado da necessidade de grupos de aprofundamento. Nas nossas casas espíritas, a grande maioria tem uma formação básica, com ESDs, estudos das obras básicas de Allan Kardec, algumas coisas assim, que diferenciam de regiões, de países, de estados. Mas independente desta formação básica, depois disso, muitos grupos fazem estudo de obras. Alguns acham que não precisam mais estudar, o que seria o auge da infâmia por não terem entendido nada de doutrina espírita até então. Param de estudar ou ficam estudando obras, mas muito poucas instituições conseguem realizar os programas que nós chamamos de educação continuada ou de estudos aprofundados da doutrina espírita. Precisamos aprender a nos debruçar sobre temas. Qual é a perspectiva da doutrina espírita sobre o divórcio? Qual é a perspectiva da doutrina espírita sobre sintomas de mediunidade, sobre sintomas de obsessão? Quais são os posicionamentos doutrinários sobre a morte na infância, sobre o câncer ou doenças terminais em crianças? Qual é o posicionamento doutrinário sobre a depressão, sobre o pânico? Veja que cada um destes mereceria um encontro de talvez 2 ou 3 horas, em que a equipe de atendimento fraterno, e não só ela, mas também coordenadores de grupos de estudos, palestrantes, poderiam estar se dedicando ao estudo destes temas e fazendo este aprofundamento. Não temos dúvida que todo o centro espírita se beneficiará quando nós aprendermos a estudar um pouco mais a doutrina por conceitos. Estudar a doutrina por conceitos é a mesma lógica do ESD, são estudos sistematizados da doutrina espírita partindo do simples para o complexo.
Infelizmente, nós transformamos aquele material da Federação Brasileira em ESD, como se fosse o único ESD, e perdemos a lógica de que ESD são estudos sistematizados da doutrina espírita. E podemos e devemos fazer estas sistematizações, não só para a equipe de atendimento fraterno, mas para todos os trabalhadores da casa. Se nós conseguirmos implantar isso na nossa instituição, mesmo que sejam estudos de uma vez por mês ou a cada 2 meses, imaginemos que ao longo de um ano nós teremos um aprofundamento em 6 ou 10 temas doutrinários. E quando se falar sobre divórcio, na evangelização, no grupo de jovens, numa palestra, na coordenação de estudos, no atendimento fraterno, na reunião mediúnica, todos trarão o mesmo posicionamento. Porque nós fizemos estudos, nós nos dedicamos e chegamos a determinadas conclusões. Veja que fantástico! Sabemos que essa não é a realidade das nossas instituições. Muitas vezes as pessoas trazem pontos de vista pessoais, o que elas pensam a partir dos seus preconceitos, dos seus equívocos, e aí nós vamos num somatório de atropelos em orientações que muitas vezes são inadequadas e às vezes até contrárias à doutrina espírita, mesmo com o posicionamento de pessoas mais experientes. Por esse tempo ouvimos alguém falar no atendimento fraterno em relação a uma senhora que procurava consolo pela morte do neto. E o atendente disse que se aquela criança tinha morrido com 4 anos de idade, é porque ele era um suicida da encarnação passada. Veja o estrago que gera para o sentimento dessa avó, que já não está conseguindo se sustentar com a ausência do neto. Quanto mais agora com uma possível notícia de que ele foi suicida na encarnação passada. Essa pessoa estudou a obra de André Luiz. Ela leu Entre a Terra e o Céu sobre as mortes prematuras e o caso de Júlio, que é um menino, se não me falha a memória, de 4 anos que morre e que era suicida na encarnação passada. Mas em momento algum, André Luiz diz que todas as crianças que morrem nesta idade foram suicidas em encarnações passadas. Veja que esta pessoa estudou, mas estudou sozinho. Não trocou ideias, não compartilhou, não debateu, não fez um aprofundamento teórico. E com isso, mesmo estudando, corre o risco de fazer orientações doutrinárias equivocadas. Então a nossa sugestão é que a gente consiga realizar este processo de estudo aprofundado. Mesmo que não esteja inserido nos nossos programas de estudos de trabalhadores, que a gente faça reuniões periódicas, mensais ou bimestrais. Acredito eu que todo coordenador de estudo, mesmo coordenando, tem que arrumar um tempo para o seu estudo pessoal, não apenas dos temas que ele trabalha e que oferece. Podemos, num dia do mês, diminuir um pouco o horário de estudo e fazer um aprofundamento teórico com todos os trabalhadores da casa. Podemos não realizar estudo uma vez por mês, oferecendo para as pessoas e convidarmos todos para fazer um aprofundamento teórico em 2 rodas, onde o primeiro grupo seriam de coordenadores e o segundo grupo de observadores, que são pessoas que estão estudando, e aí todos estariam aprendendo num nível mais aprofundado de debate. Não sei, há 1000 estratégias que a gente pode realizar. Mas grupos onde nós saímos do lugar expositivo, porque todos têm um maior nível de autonomia, todos vão estudar determinados temas e nós vamos nos encontrar para debater estes temas. Em especial onde se encontram nas obras de Allan Kardec e dos grandes autores, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, Sueli Caldas Schubert, Raul Teixeira, Ivone do Amaral Pereira, e aí nós vamos fazer um aprofundamento teórico destas pesquisas que nós nos encontramos então para realizar debates e chegarmos a denominador comum. Quem sabe até o final dos nossos encontros a gente ainda realize um outro vídeo para falarmos sobre essa questão da educação continuada e da formação do trabalhador do atendimento fraterno. Mas além então dessa grande dificuldade do conteúdo doutrinário, nós elencamos outros pontos que tornam mais complexa a tarefa do atendimento. Um deles é a diversidade de público. Há pessoas que são muito esclarecidas e que vêm à casa espírita, há pessoas que já conhecem a doutrina, há o público leigo e há pessoas que são muito ignorantes no sentido acadêmico, de não ter nenhum conhecimento, e aí não cabe ficar orientando tantas leituras ou querer divagar sobre conteúdos.
Essa diversidade de público que muitas vezes é triada nos grupos de estudo, ela não é percebida na palestra pública e nós temos uma fala geral, mas no atendimento fraterno nós temos uma fala pessoalizada. Se ela é uma fala pessoal, ela deve ser adequada à realidade daquela pessoa. E neste sentido, nós precisamos conhecer um pouquinho do perfil daquele sujeito para trazermos as orientações que sejam mais cabíveis dentro da diversidade deste público. Ainda citamos a questão da alteração emocional. A maioria das pessoas que vêm ao atendimento fraterno está num estado alterado, pela morte, por uma separação, ou pessoas que vivem em estados de desequilíbrio. A grande maioria, se não tivesse alteração emocional, não estaria ali na casa pedindo ajuda, expondo a sua vida, falando dos seus dramas e das suas dores. Então, saber que estas pessoas estão em estados alterados emocionais é muito importante, mas só saber disso não resolve o nosso problema, porque precisamos identificar como nos portar com cada uma dessas pessoas, como orientá-las de maneira mais efetiva dentro da problemática que elas têm e do conteúdo doutrinário que nós vamos oferecer. O tempo escasso, há pessoas que vão fazer aí 2, 3, 4, 5 atendimentos, já discutimos isso falando no atendimento, na mensagem de Manuel Flamengo de Miranda, e continuamos insistindo que o atendimento fraterno é um atendimento. No máximo, a casa pode se organizar em 2 atendimentos quando são muitas orientações doutrinárias. Por exemplo, nós vamos discutir sobre mediunidade desequilibrada. A gente vai ouvir muito a pessoa até entender que aquilo ali seja um fato de mediunidade ou tirar as dúvidas sobre os processos obsessivos, e depois podemos marcar talvez um segundo encontro. Mas não é segundo encontro para ouvir o problema da pessoa, não é segundo encontro para continuar fazendo enquadramento, porque o que não conseguimos fazer em um, não vamos conseguir fazer em 2 ou 3, mas é para trazer mais orientações doutrinárias. Às vezes você tem pais que estão aflitos com filhos com problemas de droga, e aí nós vamos orientar determinados textos para eles sobre as questões das drogas. Então, talvez pudesse ser conveniente marcar um segundo encontro, onde nós vamos fazer uma lista de todos os livros, trazer as referências, algumas orientações básicas que num atendimento de 40 minutos inicial, a gente não consegue trazer todas as orientações. Então, o tempo escasso ele é um problema grave, que não deve ser substituído pela continuidade de atendimentos. O tempo escasso vai nos permitir fazer um melhor enquadramento e depois sugerirmos que este sujeito procure as diferentes atividades na casa espírita. Se não temos outras atividades que possam subsidiar a reflexão dessas pessoas, então devemos discutir isso na direção da casa, levar para o conselho, discutir na nossa região, mas não podemos pensar na continuidade de atendimentos como a solução, porque todos os autores trazem a mesma lógica. Isso gera posturas de aconselhamento, de orientação indevida e de dependência do atendido. Dificuldade de supervisão é um problema grave. Em psicologia, todos nós, quando buscamos ser bons profissionais, fazemos supervisão de atendimento. Nós levamos aquele caso para discutir com uma pessoa mais experiente, para entender o olhar enviesado que às vezes a gente está fazendo, o quanto os nossos complexos estão interferindo na interpretação que a gente faz daquele caso e como que as nossas questões pessoais interferem no atendimento. Mas não há essa possibilidade no atendimento fraterno. Não há como fazermos supervisão nesse nível de aprofundamento. No máximo, podemos trocar ideias sobre as questões doutrinárias. Isso acontece regularmente, de alguém fazer um atendimento e dizer: Marlon, estou com tal e tal questão lá na nossa casa, né? Não há como orientar todo mundo. Na nossa casa, alguém diz: estou com tal e tal questão, não consegui pensar bem aonde em Kardec, que livros orientar para essa pessoa. E aí a gente pesquisa junto e faz algumas orientações. Mas a nossa grande questão é que não há como supervisionar os atendimentos. Nós estamos sozinhos ali. Quando alguém nos relata o atendimento, ela está relatando o ponto de vista dela sobre o atendimento e nós nunca teremos uma supervisão efetiva do que está acontecendo ali. Por isso, defendemos muito a necessidade de atendimento em dupla. Sozinhos, jamais. Leve qualquer pessoa junto com você, com o combinado de que ela fique quieta, que te acompanhe, mesmo que ela não tenha formação, mas sozinho jamais deveríamos fazer atendimento. Vamos discutir em específico o atendimento em dupla, mas um dos grandes benefícios do atendimento em dupla é termos um terceiro olhar.
alguém que nos faça críticas, alguém que nos faça questionamentos e que nos ajude a ampliar a perspectiva do atendimento que nós estamos realizando, já que não há a possibilidade de supervisão. E talvez seja por isso que algumas pessoas não queiram realizar o atendimento em dupla, porque elas estarão sob o olhar de outro, elas estarão sobre uma avaliação. Mas esse sujeito não merece estar trabalhando na casa espírita se ele não quer submeter o seu trabalho ao olhar de outra pessoa. A exigência de não envolvimento emocional agrega uma dificuldade, uma complexidade maior para o atendente, porque nós estamos falando de dramas, de dores, de sofrimentos e de dificuldades, e precisamos conseguir manter um certo distanciamento. Isso se torna ainda mais difícil quando nós estamos falando de temas que tocam as nossas questões. Se eu tenho um filho dependente químico, eu vou atender alguém com dependência química. Se eu já me separei, eu vou atender alguém que está em vias de se separar. Ou se o meu filho já morreu e eu estou atendendo alguém que o filho morreu há pouco tempo. Quando falamos de temas que nos aproximam, a dificuldade de distanciamento emocional é ainda maior. Não é mais fácil de atender, é mais difícil. Porque nós precisamos olhar o sujeito pelos seus olhos e não pelos nossos olhos. E quando os temas são parecidos com os nossos temas, há grande chance de nós olharmos pelos nossos olhos. E com isso, tudo tende a ficar pior, mais difícil de fazer enquadramentos, mais difícil de trazer orientações doutrinárias. Falamos também aqui da exigência de total imparcialidade, porque nós não podemos tomar posicionamento do marido, da mulher, de quem fala. Tomar posicionamento é praticamente cair no aconselhamento, que seria um grande equívoco. Então nós não vamos desconsiderar o discurso da pessoa, achar que o que ela está falando é mentira, não levar em consideração o seu drama, a sua dor, o seu sofrimento. Mas precisamos sempre estarmos imparcial, entendendo que o que aquela pessoa está nos trazendo é um ponto de vista, que se chamarmos os envolvidos, nós teremos muitos outros pontos de vista. E a partir disso, assumir a postura de imparcialidade se torna necessária, mas muito difícil. E por fim, a complexidade de cada tema. Nós não temos um livro, nós não temos um autor que fale de determinado tema, então nós precisamos estudar qual é a melhor referência que nós vamos oferecer para alguém que traz a questão de ansiedade. Qual é a melhor referência que nós vamos oferecer para quem vive o problema da depressão, da morte de entes queridos? Inegavelmente precisamos oferecer as referências doutrinárias contidas em Allan Kardec, em especial o Livro dos Espíritos e o Evangelho, mas além disso temos muitos outros conteúdos para oferecer para as pessoas. Quais conteúdos nós traremos? Qual o nível de complexidade que nós vamos abordar? Sem dúvida nenhuma, ainda há muitos outros elementos que tornam a tarefa do atendimento fraterno complexa, o que não deve servir como desestímulo para nós trabalhadores, e justamente pelo contrário, um estímulo para estudarmos mais, para debatermos melhor os casos, para trocarmos mais ideias, para realizarmos os grupos de aprofundamento e assim estarmos à altura do que a tarefa exige de nós como representantes do Cristo, levando consolo na terra. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e que em breve a gente esteja discutindo os casos e realizando o aprofundamento na técnica e que vocês, individualmente, nas suas casas, realizem o aprofundamento doutrinário. Fiquemos em paz e até breve.